Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Make Sense. Nós vamos mostrar para vocês agora como é interessante você poder fazer suas pesquisas, suas descobertas usando o seu tablet, usando dispositivos móveis. Apenas com o toque dos dedos, você vai ver como é simples de navegar e como a ferramenta responde de maneira bastante intuitiva. Vamos dar uma olhadinha? O que vamos ver aqui é uma aplicação comercial que mostra as vendas de uma empresa e mostra também o seu contas a receber. Então vamos poder dar uma navegada e observar vendas por vendedor, grupo de produto, como também ver alguns indicadores interessantes, como a margem das vendas, como a comparação entre um ano e outro, uma série de indicadores de desempenho. Bom, então vamos aqui observar em ação uma aplicação do ClickSense. Então imagine que eu sou o diretor comercial da empresa e sempre quis fazer uma série de perguntas, mas nunca tive uma aplicação que me permitisse fazer isso com tranquilidade. E aí me deram essa nova aplicação que eu vou explorar. Vejo aqui embaixo, observem que as vendas por região, vendemos mais nas Américas, em segundo lugar na Europa, depois Ásia e Pacífico. Vejo aqui que o segmento que mais vendemos são as lojas de conveniência, depois os restaurantes. E aí eu me interesso aqui pelas Américas, basta tocar na fatia do gráfico, vejo aqui 28 milhões, 44%. Todos os outros gráficos já reagem, mostrando os produtos que eu mais vendo na América, mostrando que, veja que interessante, no gráfico geral de vendas por segmento, as lojas de conveniência tinham uma participação mais equilibrada, porém nas Américas elas têm uma participação bastante majoritária. Vejam também o gráfico de período, como houve uma subida momentânea. Então eu posso confirmar o meu filtro pelas Américas aqui no verde, observo realmente a loja de conveniência, posso tocar o gráfico de período, posso andar por ele aqui embaixo, observando, pegando esse período de alta, por exemplo. Posso confirmar a minha curiosidade aqui pelas lojas de conveniência, que são realmente onde há maiores vendas nas Américas. Então posso concentrar e analisar esse período específico onde houve as altas de vendas. Então a gente pode selecionar o gráfico de período dessa maneira, observe como os outros gráficos também reagem, eu posso confirmar a minha seleção aqui no verdinho. E aí vamos ver aqui que os vegetais frescos, eles assumiram um papel de liderança nas vendas. Eu vejo também cachorro quente, outras carnes, não é? Pasta, massas. Então eu posso, por exemplo, ver a que grupo de produtos pertence os vegetais frescos, né? A gente pode selecionar apenas esse produto e aqui confirmar nossa seleção, ficaram só os vegetais frescos. E eu posso observar o seguinte, eu tenho aqui grupos de produtos, olha. Eu observo aqui que os vegetais frescos fazem parte dos produtos de produção própria, quer dizer, produção natural. Então a gente pode fazer o contrário, olha, selecionar apenas esse grupo de seleção natural e confirmar, e aí o filtro vai lá para cima, seleção natural, e aí eu posso eliminar o filtro de vegetais frescos que está aqui em cima, eliminando aqui nesse xizinho, e aí eu observo quais são os outros produtos que fazem parte desse grupo, né? Além de vegetais frescos, eu vejo frutas frescas, nozes e tofu. Então é interessante a gente observar que dentro do grupo, como os vegetais frescos, eles são mais do dobro do que o segundo colocado e maior do que a soma de tudo. Então isso é uma coisa que me deixa interessado, já é uma descoberta, não é? Já é algo que eu posso levar para uma reunião e expor aos meus colegas. Eu posso então tocar nesses vegetais frescos mais uma vez e confirmá-lo. E aqui eu posso dar uma olhada como é que está a estatística de vendas. Olha, eu posso abrir aqui, maximizar um pouquinho mais esse gráfico, e aqui eu posso observar cada bolinha dessa sendo um vendedor, onde eu vejo aqui no eixo X a margem que nós ganhamos com essa venda e no eixo Y o valor que cada vendedor vendeu. Observa uma linha vermelha que é a meta de margem. Então veja, por exemplo, como esse nosso vendedor, o John, que está aqui em cima, o John Greg, ele vendeu muito mais do que os seus colegas, muito acima dos colegas, e esteve próximo da margem. Então não chegou a bater a margem. Já teve outros vendedores que venderam bem mais do que ele, ou seja, bem menos, aliás, mas que tiveram uma margem muito maior para a empresa. Então eu posso aqui dar uma olhada em quem são esses vendedores, à medida que a gente vai fazendo o movimento de pinça, o gráfico vai aumentando, e aqui nós podemos escolher fazer um laço, por exemplo, um filtro de laço e pegar essas pessoas especificamente que estão aqui
e selecioná-las para observar as pessoas que têm a melhor margem dentro da empresa. Então faço a seleção, confirmo a seleção aqui no verdinho e aí já posso minimizar esse gráfico e observar como essas pessoas estão vendendo vegetais frescos e também, tirando o filtro de vegetais frescos, observar que para essas pessoas de maior margem, os vegetais frescos nem são assim tão mais importantes do que aqueles outros vendedores. Então estou descobrindo coisas sobre a empresa de uma forma rápida, intuitiva, utilizando a interface de toque no dispositivo móvel. Bom, depois dessa descoberta interessante, se você é um executivo que gosta, além de mergulhar nos dados e obter umas respostas instantâneas dessa forma a perguntas imprevistas, é possível também que você queira eliminar todos os filtros, clicando aqui em cima, e dar uma observada em outro tipo de painel. Por exemplo, um painel com um perfil um pouco mais de painel de controle executivo. Então vamos aqui observar esse painel, tocando aqui, onde a gente vai ver um painel executivo, a gente vai ver um painel com uma série de indicadores de performance da empresa. Então, observe que painel interessante. Tenho aqui nessa coluna a área da despesa, aqui no meio a área de vendas e aqui à direita contas a receber. Então, observo algumas questões como as despesas versus a meta, cumprir 100%. Eu vejo aqui, interessante, as vendas do ano atual versus o ano anterior. Cresci 114%, quando a minha meta era 110%. Isso é colocado aqui em números e é mostrado aqui no gráfico. 114 foi o meu realizado, quando 110 era a minha meta. Vejo o meu atraso do contas a receber. Tenho 25% do volume de contas a receber em atraso. Minha meta era de 22%. Então, já passei, já estou entrando na área mais amarela, próximo do vermelho. Então é interessante, vejo aqui tendência de despesa caindo, tendência de vendas subindo, mas houve um pico aqui, e vejo a tendência do contas a receber do atraso também caindo, mas agora subindo. Então eu posso interagir aqui, eu posso ver isso, por exemplo, apenas dos dois clientes que estão mais atrasados, que é esse primeiro cliente aqui, o Valley Solutions, e esse segundo cliente aqui, o RFI Corporation. Então na hora que a gente pega só os dois clientes que estão com maior percentual em atraso, todos os outros gráficos reagem, fica interessante. A gente já vê que o nosso percentual, as vendas atual versus o ano anterior, subiram muito nesse caso. Então, isso nos indica que são clientes novos, provavelmente clientes mal avaliados em termos de crédito e por isso que estão com tantas coisas atrasadas. Vejo que eles compraram mais aqui no grupo de soda, que são os refrigerantes, né, para os americanos. Vejo aqui também o grupo de queijo. Então, pulo o segundo grupo, escolho apenas esses dois e faço uma confirmação e posso ver como é que isso rebateu na minha despesa. Então, eu vejo aqui no grupo de despesas que o maior grupo de despesas para esse tipo de cliente, para esse grupo de produtos, são salários e vejo aqui também comissões, que são as despesas de venda. Então, posso tocar aqui apenas comissões, como é que estamos? Então, a gente vê que há um controle total da aplicação, a gente pode ver nesse estilo painel de bordo. Podemos também eliminar todos os filtros e ver o painel inicialmente com todos os anos e todos os dados, e ainda temos a opção de observar os dados através de um painel um pouco mais rico, que combina uma série de gráficos, como uma tabela, como gráficos de dispersão e como gráficos de blocos, que são bastante interessantes, que mostram as minhas vendas, por exemplo, por vendedor, por grupo de produto, lojas de conveniência, restaurantes e cafés e assim sucessivamente. Então é bastante interessante a gente poder operar e maximizar qualquer gráfico desse e ter a visão tabular e também a visão gráfica no nosso ClickSense, respondendo a perguntas imprevistas com respostas instantâneas. Você viu como é fácil navegar pelas informações quando você tem a ferramenta certa, mesmo no dispositivo móvel? Então, não perca o próximo vídeo, onde nós vamos mostrar como transformar essas descobertas em uma apresentação de slides, como se fosse uma história, para que você possa convencer outras pessoas daquilo que você descobriu. E o melhor é que tudo isso vai ser interativo. Não perca, até mais! Esse é o fim de mais um programa do canal Make Sense e estamos aqui à sua disposição. Se você quiser debater algum dos assuntos que falamos ou que você viu em algum outro vídeo, fique à vontade. Apareça por aqui, que tal tomar um cafezinho com a gente? Estamos esperando por você.